Salve, salve, galera. Mais um episódio do Monstrão Podcast. Hoje estou aqui com a presença ilustre do Valdir de Paula. Sou muito fã dele. Valdir, se apresenta pra galera aí. Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Valdir de Paula, conhecido nas mídias como Valdir Bodybuilder. Tenho 57 anos e tive o prazer imenso de ser convidado pelo Monstrão aqui. É isso aí, Valdir, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que Tive, agradeço. tive o prazer de te conhecer pessoalmente no treinão da Gaviões lá, que o pessoal da SPFF organizou. Você é uma pessoa muito bacana, uma pessoa do bem. E aí a gente veio se conversando de lá pra cá, né? Trouxe o Valdir pra Campinas, inclusive, pra gente anunciar o novo atleta da Thunder, patrocinado aqui da nossa região, que vai impulsionar, que é um atleta de alto nível já. Até apresentei pro Valdir antes e falou, porra, o cara é bom mesmo, né? Bom. Então, saindo da gravação hoje, Valdir, a gente vai lá fazer um treinão e anunciar esse cara aí pra galera, beleza? Beleza. Galera, pra quem não conhece o Valdir, por ele ter 57 anos, ele não veio de uma jornada, né, Valdir? De treinos, igual eu, no meu caso, da minha infância, né? Não vem. Eu comecei nesse mundo a partir dos 45 anos. A partir dos 45 anos. Até os 43 anos eu pesava 150 quilos. Virou uma chave, resolvi fazer uma bariátrica. E dessa bariátrica eu tive várias complicações de saúde. Quase morri, fiquei com fístula, fiquei quase 2 anos com bolsa de colostomia. Eu entrei no hospital antes da cirurgia com 150 quilos, saí do hospital com 69 quilos, pele e osso. Eu sentava no vaso sanitário, minha bunda doía absurdamente, que era osso mesmo. E fiquei sofrendo dos 43 até os 45 anos. Quando eu me reabilitei, que o médico falou, olha, você pode agora fazer atividade física. Aí eu resolvi fazer musculação. Entrei na musculação aos 45 anos e fui treinando, fui aprendendo, fui tomando gosto. Vi que a cada dia que passava eu ia me transformando, ia descobrir. Eu sabia que, na verdade, eu tinha uma versão diferente daqueles 150 quilos. Eu sabia que tinha uma versão diferente e nova, onde eu comecei a ir atrás. E treinando, eu fui me descobrindo. Quando foi com 54 anos, na Academia Gaviões, eu conheci o Fernando Rocha, que é um coach. Ele olhou para mim e falou assim, Valdir, vou te levar para competir. Eu falei, que isso? Como eu vou competir? Eu não treino para isso. Ele falou, não, mas eu vou te preparar aí. Isso ele me preparou Pode falar. em 3 meses, 3 ou 4 meses, para eu subir no Master, na SPFF, onde foi a minha primeira competição, e ele me levou para lá, né, aos 54 anos. E na SPFF eu subi no Master acima de 50 e fui top 1. Nossa, aí eu me apaixonei. Aí de lá para cá eu venho treinando. Depois desse campeonato eu participei, eu conheci lá o Renato Capuano, não sei se vocês conhecem o Renato Capuano. O Renato Capuano olhou para mim e falou assim, Valdir, na próxima competição sua eu gostaria de te finalizar. Aí eu falei pro Renato, o meu sonho era ser Mister Santos, na minha cidade. É o meu sonho de criança. Ele falou, então vou te finalizar para isso. E aí o Renato começou a fazer um grande trabalho e eu achei espetacular. E com 55 anos eu me tornei Mister Santos, top 2 em 2 categorias, Master acima de 45 e Master acima de 50. Né? Isso foi que ano? Desculpa. Isso foi agora em 2054, 2022, 2021. 2021. 2021. Logo quando, perdão, logo quando liberou, nós saímos da pandemia, né? No final da pandemia. Isso, no final da pandemia, o primeiro Mister Santos, onde deu mais de 1000 e poucos atletas, onde, sabe, eu era para eu subir às 11 horas da manhã, eu fui subir às 23 horas da noite. Imagine só o que eu perdi de lá, né? O trabalho que foi feito. Mas mesmo assim, perdão, eu ganhei 2 categorias, né? Top 2, né? Realizei o meu sonho. Só o fator de eu estar naquela competição do Mister Santos, que você sabe, você como bodybuilder, você sabe que ela é muito famosa, né?
Eu nunca competi no Mister Santos, eu até tava pensando esses dias, pô, o Mister Santos é um campeonato que de repente eu. Mas assim, quando eu vejo que chega nesse ponto, igual você falou, dos horários, que é muito atleta, eu tô vendo, eu acho que eles vão fazer em 2 dias agora, né, o evento. Sim. Aí é até mais interessante, né? A princípio eram 2 dias, eles aumentaram mais um dia, fizeram em 3 dias, né? Nessa Aham. volta depois da pandemia. Mas nesse campeonato foi sofrido. Por ser o primeiro meu no Mister Santos, foi muito sofrido, muito mesmo. Bom, enfim, aí eu acabei tomando gosto e venho praticando a musculação, né? Descobri na musculação que a musculação é vida. Engraçado, né, Valdir? Às vezes a gente precisa esperar passar por uma experiência muito ruim. No seu caso, você teve um. Desculpa falar, mas você chegou à beira do abismo ali. Quando você chegou com 60 e poucos quilos, você vinha de uma cirurgia, ficar 2 anos com tudo isso que você passou. Eu tenho certeza que o seu emocional foi a parte pior do que o físico. Sim. Porque eu sei que a cirurgia bariátrica mexe muito com a parte psicológica, né? Na verdade, Sim. tem até um tratamento psicológico que tem que fazer, né? Então, eu não cheguei a me preparar psicologicamente. E, na verdade, o que eu teria que ter operado primeiro era a cabeça. E eu Uhum. não fiz. Você tocou num assunto muito importante. Eu não fiz essa preparação. Então, Rafael, eu sofri de fato muito. Eu achei que eu ainda era normal, né? Eu achei que eu ainda tinha o meu órgão, o estômago perfeito. E, na verdade, eu não tinha, Não não. tinha. E hoje você sabe que você não é mais normal, né? Porque com 57 anos, com um shape desse aí, não é normal, mas nem aqui, nem na China, né? Poxa, obrigado. Mas, ô Valdir, e aí quando você decidiu competir e tal, você competiu, então, foi no SPFF Na SPFF e no Mister e no Santos. Mister Santos. Foram esses Foram campeonatos. só esses campeonatos. Só que agora, né? É, Todos não, os depois desses recente, são né? Vai recentes. ser recente. Então eu sou um bebê É, na sua vida, né? No no, seu mundo, no seu esporte, né? Você que tem vários títulos, né? Eu te acompanho também nas redes. E, aliás, parabéns pelo seu trabalho, viu? obrigado. Parabéns mesmo. Eu sou seu fã. Eu demorei para estrear também, né, no fisiculturismo, né? Quando a gente estava conversando, eu demorei. A partir do momento. Eu tenho 26 anos, né? Mas a partir do momento que eu decidi ser fisiculturista, eu demorei 8 anos para minha estreia. Então, assim, foram 8 anos fazendo todo o protocolo. É off, é cutting, sem subir no palco pra, até chegar o momento certo. E é sofrido, né? Ah, é sofrido, mas é como faz muito tempo que eu faço isso, assim, mas eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu não consigo me ver. Faz parte da tua Faz vida. parte da minha vida. E assim, e eu vi que você é um cara que tem muita mídia. Quando eu posto alguma coisa com você, pô, todo mundo é seu fã, assim, porque é admirável, né? A sua jornada, a sua história até no bodybuilder. E também porque você é um cara muito carismático, muito educado. Eu percebo que a galera gosta disso. Eu acho que isso é importante, né? Você tem uma imagem muito boa, muito positiva, porque você é assim, tanto no Instagram, né, na mídia, quanto pessoalmente. Né? A gente treino na Gaviões, você viu tanto de gente que vai lá falar com você, Sim, então foi. O é pessoal querendo tirar foto, né? foto, isso é bacana, eu quero que você continue assim também. Obrigado, obrigado. E eu percebo que você tem bastante patrocínio, as pessoas gostam da sua imagem. E me fala um pouco aí como que foi o seu primeiro patrocínio e hoje eu sei que você também é um atleta da Thunder, a Thunder é muito seletiva. Sim, a Thunder. Eu vou começar. O primeiro patrocínio meu mesmo foi da Sizen Nutrition. O dono da Sizen olhou para mim na academia e falou: Você acabou de vir de uma competição? Eu falei: Não. Ele falou: Tem certeza? Eu falei: Absoluta. Ele falou: Cara, teu perfil é para competição. E se você quiser, eu te patrocino. Ela foi meu primeiro patrocínio. Mas, depois entrou a pandemia, a empresa teve muita dificuldade e não deu prosseguimento, no assunto. Eu corri atrás de alguns patrocínios e não tive êxito, né? Porque E você também não tinha competido ainda. eu nunca tinha competido. Mas você já estava com aquela visão, pô, mas eu quero competir, vou precisar de um apoio. Quando o Fernando me falou de que eu iria competir, exatamente, eu ia precisar de um apoio, porque você sabe como é difícil, né, manter um atleta. É Você muito. sabe muito bem que é muito difícil manter um atleta. E eu fui atrás e recebi vários não, Mais vários. não do que sim, né? Mais não do que sim. O único sim foi que veio até mim
né? Vendo que eu tinha um grande potencial. E essa pessoa que falou comigo me fez acreditar nisso. E o Fernando tinha assinado embaixo, né? Bom, enfim, eu subi com meio patrocínio da Science Nutrition e meio não, né? Eu fui o primeiro, né? Aham. E aí ganhei. Nas minhas postagens, que eu comecei a postar, e de uma hora para outra eu me tornei uma sensação de motivação, né? As pessoas começaram a me procurar, começaram a curtir, começaram a me fazer perguntas. Aí, de repente, eu vi que eu estava ali com algum propósito, que era motivar, transformar, né? E, de repente, começaram a me procurar patrocinadores. Você vê, então, eu sempre falo isso, muita gente falou, um patrocínio pra mim, acho que as pessoas já chegaram em você e falaram sobre. Sim, até hoje E às chegam. vezes a gente também não quer ser indelicado, mas uma coisa que é importante dizer, que o patrocínio não se pede, o patrocínio se conquista, Exatamente, né? exatamente. Porque assim, Falou tudo. a sua imagem tem que estar em harmonia com o patrocinador. Tipo assim, esse cara tem perfil para ser um atleta patrocinado porque você vai levar a imagem da empresa Sim, adiante. Você é uma ferramenta para a empresa que vai trazer a mídia o você, conteúdo e lógico, isso. você tá falando de um produto, se a sua imagem é boa, o produto também é bom. Não adianta você estar com a imagem boa falando de um produto que não presta, que não é Exatamente. bom, que não tem Eu procedência. não sei você, mas eu já recebi propostas de marcas que eu não me identifico, que eu não tenho suspeita, dúvida, e eu recusei. Fez bem, Porque, assim, fez eu muito tenho uma bem. credibilidade muito grande. A sua imagem é importante. Porque, assim, como eu falei pra você, eu tô há 26 anos, eu já tive academia, eu tenho um monte de alunos, e são meus amigos até hoje. Então, assim, pra mim é muito mais importante a minha imagem e tudo que estiver vinculado a ela ser uma empresa boa, honesta, do que você também, entre aspas, se prostituir Você tem que e, ter e tem princípios. que ter Isso é exatamente. importante, E né? você é um cara desse, né? Porque, igual eu te falei, o que você é na mídia, você é pessoalmente. Sim. E isso que faz você ter tanto êxito nessa parte de patrocínio e credibilidade. Então, essas marcas que hoje me patrocinam, por exemplo, a Thunder, ela é excelente, né? Tem me dado um apoio muito grande como atleta e como pessoa também, né? Porque a relação é muito boa. Ah, o rapaz que me fez aí o cinturão aqui da Dragon Power, Cinturão, pode pegar nossa, aqui pra ver? Esse pode, cinturão aqui é nossa, bacana, eu né, cara? queria tanto um cinturão E, desse. e cinturão é de. Suei para ter um cinturão quando entrei em contato com o Marcelo Araújo aí Ó, o arroba dos caras lá, viu, gente? Pode falar aqui? Pode falar, fica à É vontade. Marcelo Araújo, DP, Isso, que é Dragão Power. Dragão Power. Isso. É o Instagram dos caras mesmo. Ô, o cinto é da hora mesmo, hein, Valdir? Couro puro, Couro couro puro. puro. Coisa de outro mundo, né, E meu? me dá uma segurança na hora de fazer os agachamentos. Aliás, eu uso quase em tudo. E é Pra fazer estilizado corda. aqui, né, o seu Ele nome. é. Bacana. Personalizou com o meu nome aqui, ó. Bonito mesmo. Desse Valdir Bodybuilder aí. E hoje eu tenho o patrocínio da Thunder. Eu tenho o patrocínio da Nutrata, Não que é a trata mais de recente, né? contratação. A mais recente Os caras contratação. contrataram o Caio Castro também, que ele tá pilotando, né? Isso, ele é do time N-Pro Team Ele da Nutrata, né? E logo, logo nós vamos ter novidades aí, né? Se Deus quiser, né? Né? Bom, tudo vai depender É. de... E você tem também da Naldo, uma rede de Isso, franquia, né? isso, Anal Nutrição Esportiva, que também foi a primeira antes da Nutrata, né? Depois vem a Nutrata. Então tem a Nutrata, a Dragon Power, Thunder, a Thunder e tem a Grifo Grego. a Grifo A Grifo Grego. Grego, que são as legs masculinas. Não, aquelas legs que eles fazem é realmente pra quem treina pesado Para também, quem né? treina pesado. Porque É uma calça de compressão, uma leg de compressão, que te dá muita segurança. Você vai ter oportunidade de usar, você vai ver o que eu estou te falando. A calça eu leg. gosto de treinar com leg, sim. Eu A tenho. calça... É Tem que que quebrar esse preconceito de Não, leg, eu né? uso. Pessoal, cara, assim, eu cheguei a um ponto
que eu tenho de short, eu tenho de leg. E se alguém tá incomodado, meu, tem tanta academia, vá treinar em outra academia, cara. Exatamente, Ah, vai pra outra igual academia. tipo o Duca que trabalha aqui. Ele falou que não usa leg, mas também ele tem 2 braços nas pernas. A calça leg dele vai ficar parecendo boca de sino, né, velho? Por isso Exato. que ele não usa, né? Sabia que sobrava pra você, né, Duca? Ô Duca, vou trazer uma leg pra você, Duca. Mas vamos lá, então assim, todo esse sucesso, vamos dizer assim, aconteceu meio que do dia pra noite, Sim, foi né? assim. Eu tinha uns 600 seguidores e de repente começou 1.000, 2.000 por dia. Caramba, cara, Exatamente. Eu, foi dando um boom. filha, não sei o quê. Pai, a minha filha é toda rabiscada, é quem cuida da minha rede social, né? Aham. E aí ela falou, pai, parabéns. Aí, de repente, 5K. Eu comecei a aprender a falar 5K com ela. Você falava assim comigo, hoje é 5K, Comigo, é, cara. 5K. De repente, 10K. Aí É, começa, aí faz, agradece, não sei o quê. De repente, bateu 100. caramba, Depois 110, 115. Agora parei no 115. parou não, né? É, Você tá tá em subindo, ascensão, cara. isso. Você, meu, tem muito pra crescer no esporte ainda. Tá, Você tem muito pra agregar, pra motivar as pessoas. Eu tenho certeza que você vai muito mais do que isso aí. É só o começo, você pode ter certeza. legal. Eu falo isso porque, assim, eu conheço bastante pessoas que estão na mídia também, pessoalmente, e eu vejo que você é um cara diferenciado mesmo, não é da boca pra fora, você sabe disso, a gente conversa fora da câmera aqui, né? Nos bastidores, Nos né? bastidores. Mas uma coisa que eu quero saber, que o povo quer saber também. Então você tinha uma profissão antes disso tudo. Administrador de Você empresas. tem ainda essa Sim, profissão. tem essa profissão. Então você é um administrador. Sou administrador de empresa. É, eu administro desde. Bom, eu preciso ter um. Eu preciso, se você quiser voltar um pouco antes, até eu chegar na administração, Mas é mais ou menos assim, administro uma holding, ah, né? você Onde uma holding tem alguns segmentos, tá, né? então você tem, só pra galera saber, então você tem uma profissão fora do Sim, fisiculturismo. sim, É que é isso que é a questão, né? Lógico, você também tá iniciando na carreira do fisiculturismo. Você não vive exclusivamente do do fisiculturismo. fisiculturismo, não. Nem daria, porque é difícil pra caramba, né? O Se cara, para conseguir patrocínio, né? né? Os patrocínios te ajudam, lógico, também, mas para você viver exclusivamente não é uma coisa que vai acontecer do dia para noite. É, E também tem muito atleta de ponta também que merece também, sim. mas você é um caso excepcional pela sua jornada de vida. Mas e conta como que é conciliar o seu trabalho e todo esse marketing, todo Tá. esse porque eu sei que você treina pesado, eu sei que você é disciplinado com a sua alimentação. Como que é administrar tudo isso daí? Então, eu antes da pandemia e no processo de recuperação, eu trabalhava muito, viajava muito. Então eu ia para várias fazendas, dentro da holding, um dos segmentos é a agropecuária, né. E eu tinha que viajar para vários estados, muita correria, e e por causa do problema bariátrico, eu também tive, 2 infartos. Eu tive 2 coágulos no coração. Caramba, velho. Aí, É, Duca, tá vendo? eu tive entre a vida e a morte, tanto que meu irmão me chama de Highlander, né, fala que eu sou. E e aí a empresa, depois desse problema cardíaco que eu fiquei com fração de 23%, a empresa resolveu que eu trabalhasse mais home, que eu diminuísse a minha intensidade de trabalho, porque eu me dediquei muito à empresa, a empresa foi muito legal comigo. E aí veio a pandemia e já aproveitou, ficou em home e fiquei até agora. Então, eu faço as coisas que eu tenho que fazer, Fazer, mas você continua trabalhando e continuo tal, e trabalhando, e administrando dessa forma. E e depois já entrei essa nova fase do do fisiculturismo, né. fisiculturismo. E você tá gostando? Sua família tá se adaptando bem? Porque você tem o lance também da família entender, É, porque assim, igual os meus filhos, né? você sabe que no fisiculturismo, eu vou dizer na musculação, no fisiculturismo, você precisa de muita dedicação. E o principal é a disciplina. Disciplina. Você fazer aquilo que você não está afim de fazer. A disciplina te empurra
Opa, levanta e vai agora. E a rotina, né? É a rotina. É a Porque tem rotina. gente que não se adapta com rotina, né? E é difícil as pessoas te acompanharem nesse aspecto. É difícil. É muito difícil. E elas não entendem. Então, você às vezes fica entre a cruz e a espada. Pô, eu dou continuidade ou eu. Claro, é. Mas qual é o teu objetivo? Você tem que fazer o seu melhor. E fazer por quem? Por você. Então, eu acabei separando um pouco isso. Lógico que não abandonei minha família de forma nenhuma, Não entendi. mas procurei pensar em mim mesmo, né? Porque se eu fosse ficar preocupado que eu não estou tendo um apoio porque não falam a mesma língua que aí eu não daria continuidade na minha versão que eu tanto quis. É, porque, tipo, igual no meu caso, é um caso bem esporádico, né? A minha família inteira é bodybuilder. Minha esposa, meus filhos vivem Eu tive o bodybuilder. prazer de conhecer a tua família no treinão beneficente da SPFF. Então, e eu Realmente, sei que não é normal, né? Mas eu vejo que com a sua filha te ajuda muito, né? sim, Então a essa minha parte. filha e o meu filho mais novo, né, que gosta, bom, ele tá fora, né, Aham. mas ele gosta da musculação, o Arthur gosta muito, Chama inclusive, Arthur, seu ele filho. chama Arthur, e ele tá fora, né, e ele estuda, né, lá fora, e luta também, né, tipo greco-romano, eu não sei pronunciar, Western, Western. isso, foi top 1 lá, o garoto foi Sério? lá pra derrubar todo E tá mundo. morando aonde? Em Mille, na cidade de Michigan, Ah, nos Estados nos Unidos. Estados É, Unidos. Então tá encaminhado já também. tá. Moleque estudioso também. Ô, Rodir, aí você tava falando que um pouco antes, você tinha que ver a história um pouco antes. A gente conversou sobre sua infância e eu achei muito uma história assim, todo mundo tem história, todo mundo tem seu legado, mas é uma história muito forte. Será que você conseguiria contar um pouco de quando você foi morar para São Paulo, do que você passou para chegar até onde você está hoje, de uma maneira reduzida, que eu sei que é muito longo se deixar, né, fazer um episódio aqui de 48 horas, né? O que acontece, você tocou num ponto que até esses dias um seguidor chegou e perguntou para mim, pô, você fala sobre motivação, superação, mas quem é o Valdir? Aí eu respondi para ele, ó, o Valdir do passado é muito triste. A história do Valdir do passado é muito triste, mas eu vou contar aqui. É, eu sou de Santos, minha mãe é deficiente fonoauditiva. O meu pai, eu fui conhecer ele com 8 anos de idade. E dos 8 anos de idade, eu só sofri na mão do meu pai, com desprezo, com racismo, com, eh, com a rejeição. E aos 10, ele me judiou muito, me humilhou muito, tanto a mim quanto a minha mãe. E aos 10 anos eu resolvi ir para a rua. E nunca mais voltei. Fui para a rua, fui me virar. Então eu vou pular as etapas, né? Então, peraí, você foi morar na rua? Fui morar na rua. Eu vivi até os 18 anos na rua, na rua. Eu dormia na rampa do mercado, no mercado municipal. O meu primeiro emprego foi de carregar e descarregar caminhão, eu tinha 10 anos. Foi com um português 21 na rampa do mercado, lá no mercado, né? No mercado municipal, o que abastece a cidade. E eu dormia na rampa, aonde tem a travessia de barca lá, sabe? Então, passei muita dificuldade, passei fome, passei frio. Quando você tá com fome, o frio é mais forte, a dor de dente é maior, né? A dor de estômago é maior. Dormia no caminhão. Bom, eu fui me virando, né? Fui me Porra, virando. foram 8 anos, né? Eu sofri. Aconteceram bastante coisas, conheci bastante gente ruim, conheci muita gente boa, né? E eu, por ter passado por muita dificuldade, eu acreditava que tinha uma coisa boa para mim, né? Então, todas as oportunidades que me deram, eu aproveitei da melhor forma possível. Eu não sabia ler, não sabia escrever, eu não tinha completado nem a terceira série do primário quando eu vim para São Paulo. Eu vim para com uns 18 anos, com 17 anos, perdão, eu entrei numa boate para trabalhar de segurança. Na época a gente falava leão de chácara, né?
E eu era garoto, mas tinha mentido a minha idade para poder trabalhar. Eu precisava sobreviver, né? E uma pessoa que gostava de mim, que acreditava em mim, me levou nessa boate. E nessa boate eu comecei a trabalhar. Teve uma confusão, eu era da pá virada, né? Teve uma confusão com 3 rapazes. Eu saí no braço com os 3, bati nos 3 e naquela semana eu me tornei chefe de segurança da boate. É, olha só, né? Como Como as que coisas boas pode, estavam né, cara? acontecendo, né? Porque na verdade eu era um cara super revoltado. Eu não Imagino. admitia ser maltratado, sabe? Porque eu tinha um trauma muito Desculpa, grande. você também não teve educação. Não, nenhuma. Mãe que não fala, não estuda, sem cultura, sem nada, E e o a seu violência pai, do meu pai, né? você ia ser o quê? Um santo, né? É, Com 17, eu 18 era anos? realmente. E aí em Santos eu era mais conhecido que nota de R$ 1, como batedor, como cara que De, batia de bem. briga, É, briguento. em 85 fui campeão paulista de full contact, eu lutei também, sabe? E então aí nessa boate eu fui conhecendo bastante pessoas. E nessa boate aos 20 anos, estava 17, 18, 19, 20, 4, 5 anos eu trabalhei nessa boate. Caramba. Eu ia completar 17 anos, falei que tinha 18, trabalhei até os 20 anos, sem registro, sem nada. Essa foi a primeira, foi depois o primeiro trabalho, onde eu comecei a andar mais arrumadinho, mais vestidinho, onde eu brigava mais, onde eu Aí vivia. você já estava morando em São Paulo, Não, isso lá na boate, lá em Santos lá em ainda. Santos aí. E lá onde eu conheci a minha primeira esposa, eu tinha 20 anos. Aí ela me trouxe para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo aos 21 anos. Entrei para trabalhar numa empresa de faxineiro, né? Minto, de faxineiro. E aí eu conheci um engenheiro, eu não sabia ler nem escrever, tá? Com essa Então, idade, eu eu não sei, a gente sabia. conversou sobre isso na Tela Gaviões. Exatamente, eu não sabia ler nem escrever. E nessa empresa o engenheiro olhou para mim e falou: "Por que você não faz educação física?" Educação física. Eu falei: "Cara, eu não sei ler, não sei nem escrever. Se eu sentar pelado para fazer a letra O, desculpa a expressão, com o cu, vai sair quadrado. De tão- Eu vai gostei desse sair, termo, cara. vai sair quadrado, porque Você... realmente eu não sabia ler nem escrever, cara. Não, você falou, a gente conversou Eu sobre... ouvia as Porque você palavras, fala super bem, né, hoje, eu né? ouvia as palavras, eu não sabia qual era o sentido, e eu ficava usando no meu dia a dia, no meu cotidiano. Sem saber. Paura, eu achava que paura era uma palavra bonita de Não, infelicidade. não. Paura é pavor. Eu Eu achava tava... que era, pô, eu tenho paura disso, que bacana, pô. Tem nada a ver. Caramba, né, meu? É. E aí esse engenheiro olhou para mim, Ademir da Cruz, ele falou assim: "Então, eu vou te dar um endereço, você vai nessa escola, você vai fazer um teste de escolaridade. Desse teste de escolaridade, você vai pegar esse documento que vai ser um histórico escolar seu. Você vai no supletivo, que na época era supletivo, você lembra disso? Não sei se Uhum. você lembra, você é É, novo. acho que lembro. Eu entrei no supletivo e concluí. Porque aí, quando eu estudando já depois de velho, eu não tinha medo de ninguém me bater, eu não tinha repressão, então eu era aquilo que eu queria. Terminei o supletivo, e aí eu fiz o supletivo, depois eu entrei numa empresa para ajudar um cara de motorista, né? Porque é a única vaga que ele tinha, porque eu não tinha, como é que se fala? Eu não tinha outra coisa no meu currículo. Eu tive que me tornar motorista desse cara, da empresa, porque eu queria a parte de administração. Bom, enfim, peguei, concluí o supletivo. Do supletivo, eu fiz o vestibular para administração na faculdade de Anhanguera e passei. Eu fui fazer administração. E aí minha vida foi indo. Mas eu também nunca deixei de ler as coisas, de me interessar em aprender, certo? Isso ficou certo. E aí fiz administração. Nessa empresa que eu queria trabalhar como administrativo, só tinha a função de motorista. Eu aceitei. Eu fui o melhor motorista, Rafael. Eu procurei ser o melhor motorista. E aí que acabou acontecendo, eu me tornei o braço direito desse caboclo, do dono da empresa. Caramba, meu. E, inclusive, foi ele que pagou a minha faculdade. Percebe? Então, E quer dizer, aí, a oportunidade veio e você não tirou proveito dela, isso. você Eu aproveitou. Tem aproveitei gente que não sabe diferenciar, tirar proveito de uma situação, achar que da vai se dar melhor bem. forma. Você não, você aproveitou a oportunidade que foi te dada de uma maneira saudável para estar. Para me engrandecer, sabe? Exatamente. Espiritualmente, profissionalmente, coisas que eu precisava. Porque a minha vida não foi fácil. Dormir na rampa do mercado não é bom, cara. Passar fome não é legal. Passar frio, quanto mais isso, sabe?
Então, eu Não ter precisava carinho, não ter eu amor, não não tive ter uma carinho, eu não palavra. tive carinho, eu não tive tomar cuidado com Isso, isso, não teve um porto sabe? seguro, Eu né? Você fala assim, nunca tive um porto seguro. Então, eu tive que correr atrás da, da, das coisas, dos meus objetivos, sabe? Então, é, eu aproveitei cada oportunidade boa da minha vida. exatamente. É isso que a gente precisa fazer. Aproveitar as oportunidades boas e fazer da melhor forma possível. Eu fui faxineiro. Eu fui o melhor faxineiro. Eu fui motorista, o melhor motorista. Eu me tornei o administrador. Eu me tornei o melhor administrador. Então, eu ouvia do meu pai: você é um preto, você não é meu filho. Você é um filho da Pode falar, não vem aqui. Você é um filho da puta, negrinho safado, faça as coisas direito, filho de uma. Você precisa fazer as coisas de branco. Eu não sei se esse tipo de som que eu ouvia me fez na vida querer ser o melhor. Percebe? Eu quero Entendi. fazer as coisas, eu Você não quero pegou fazer aquilo para ser uma pessoa ruim, você fez isso para ser uma pessoa para ser boa. uma. Para Exatamente, eu mostrar não que me o. vitimizei em relação Exatamente. a isso. Eu sofri, sofri. Eu estou falando contigo hoje sobre essa história sem derrubar uma lágrima. Porque o tempo vem. Eu vou querer falar, acho que a porra da lágrima vai querer vir, É, né? não, é foda. Você já tô me É, segurando aqui já, é, cara. o tempo ele me amadurece. Então, cada dia que passa, o tempo vai me amadurecendo. Mas o que eu passei foi muito verdade. Foi muito verdade porque eu jamais queria voltar no passado para passar pelo que eu passei. Minha mãe sem falar, sem ouvir. A minha mãe foi que mais. Foi quem mais me protegeu para o caboclo não me matar de porrada, meu pai. Então, ela está hoje com 86 anos, está com Alzheimer, está com meu irmão lá em Santos. Mas eu nunca abandonei. Mas eu também nunca mais voltei para casa, sabe? Mas enfim, eu queria não derrubar uma lágrima, né? Porque eu queria deixar isso lá no passado mesmo, né? Mas, Mas é Valdir, isso. isso é uma coisa que tá dentro de você, que é sua, que você vai carregar para sempre. E é isso que faz você ser o ser humano, o pai, o homem, o amigo, o profissional que você é hoje. Tem gente que se vitimiza ou se esconde atrás de um passado, de uma infância, de algum problema que teve, e fala assim: ah, mas eu sou assim porque eu passei por isso. Você não, você usou tudo isso que você passou como combustível para ser essa pessoa maravilhosa que você é hoje. Claro. Porque tudo que você passou, você não quer para sua família, você não quer para os seus filhos, você não quer para os seus amigos, ou você não quer para um próprio funcionário seu. Se você, eu tenho certeza hoje que se aparecesse uma pessoa, um menino que estivesse precisando, o primeiro cara que ia fazer qualquer coisa para estender a mão seria você. Eu sei como é que Como é. você já tem feito por mim, que eu já vi, entendeu? De falar, porra, vou te ajudar nisso. Porque isso está dentro de você, porque você sabe o que é gratidão. Você vai passar por inúmeras coisas na sua vida ainda. Mas isso que você tem dentro de você, nunca ninguém vai tirar. Então, assim, eu admiro demais você, não é à toa. Eu falei pra você, quando você chegou na minha casa hoje, eu falei assim, meu, fica à vontade aqui, a casa é sua, porque Obrigado. eu te conheço, a gente, pelo pouco que a gente vai conversando, a gente vai vendo a essência da pessoa. Você tá aqui hoje, te falei antes de entrar aqui, falei, meu, que você tá aqui hoje, porque você é esse cara que você é. E eu tenho certeza que você vai muito mais além disso. A sua história de vida, quando as pessoas te perguntarem no seu Instagram, você fala assim, ó, assiste o podcast e tal, você vai saber quem é Valdir. Porque às vezes a gente não pode se expressar no Instagram, você não vai ficar contando da tua É porque vida. eu sempre tive uma cautela em falar sobre essa parte para não pensar justamente isso, olha, tá se vitimizando, Já. né? É, e então eu sempre tive essa cautela, mas um dia desse um seguidor falou: quem é o Valdir? E ainda você tocou no tópico, né, nesse assunto, e obrigado também, né, por deixar eu acabar colocando aqui o Valdir lá do passado, né? Não, É longa, né? É é longa. longo, se a gente fosse, igual eu falei pra você, uma história tão longa, não dá nem pra falar que é uma história bonita e nem que é uma história triste. O que é real é o momento de agora. O seu passado tem que ficar para trás.
ele já ficou para trás. Como você falou, já superei todo o meu passado. Você tem que viver o presente e agir pensando no futuro. O que você fizer hoje vai ser reflexo de você amanhã. Você é o maior exemplo disso, né? Então, assim, aproveita o seu momento, curte o seu momento, porque a gente não sabe o dia de amanhã. É verdade. Hã? É verdade. Ainda passou quase chegou a fase quase morte, né, velho? É, cara, e tem mais essa ainda. Então, ó, depois do quase morte, eu me tornei cavaleiro de hipismo, fui campeão de hipismo. Então, Porque você estava levinho, né? Sim, Não, depois fui ficando pesado. O cara lá na hípica falava: você vai acabar pulando os obstáculos com o cavalo nas costas, o tamanho que você tá. E deixa eu te fazer uma pergunta. E aí o que acontece, né? Legal, a conversa aqui, tá bacana. Aí você decidiu começar a treinar. Certo. E aí você viu que você deu uma rejuvenescida, vamos dizer assim. Sim, né? sim. Tanto só treinando e tal. E quando que os ergogênicos entraram na tua vida? Ó, pra ser sincero, o ergogênico entrou na minha vida desde quando eu resolvi a treinar antes de levar a musculação a sério. Porém, sem orientação, Rafael. Sem critério, né? Sem critério Vai usando, nenhum. isso aqui, vai, assim. Eu escutei o Duca falando: olha, toma isso que é bom. O que eu fazia? Tomava. Era bom? Não era. Aí eu escutava o fulano, era bom. Agora, o cara como você, não tô falando você, mas um cara como você, lá na época, não falava a verdade. O que tomava. Tinha muito por causa do preconceito. Exatamente. Porque todo mundo olha pra gente e fala, mas esse aí tá tomando bomba. Então, eu sempre tive conhecimento, fiz uso, porém, erroneamente. A partir dos 45 anos, com acompanhamento médico, com os fármacos certos, eu comecei a ter qualidade. Descobri que o menos é mais. Né? Então, eu cheguei ao fazer uso de quantidades monstruosas, que, na verdade... Sério? Sério? Conta aí pra galera. A galera gosta de saber. Como assim? O que é quantidade monstruosa? Vamos falar em gramas por semana. Vamos lá. Não é gramas, era muito mais. Eu cheguei a tomar bujão, tomar 9 ml de assim dia não. O cara da farmácia chegou e falou: escuta, nunca fiz isso. 9 ml 9 ml num dia. Por quê? Era 3 de um, 3 de outro, 3 de outro. 3 ml de um, de outro. Não, o que é pra falar? Não, que... Era Durateston, Deca, e a outra era uma outra substância. Tipo estanozolol? Tipo estano. Não, estano não, porque uma vez eu misturei estano com dura. Tá. Aí eu li os com aquoso. Um ombro parecendo do Didi. Parecia que eu tava com... Eu parecia um jogador de futebol americano. O ombro ficou desse tamanho. Depois foi na bunda, fiquei arrastando a bunda. Mas você jogava 13 ml de dura de uma vez? De uma vez. Mas era pra quê? Ai, caralho! Vocês acham que você toma muito, velho? O cara, velho. Sem noção. Não, eu sei, tá vivo. Eu não vou morrer, então. Eu tô vivo. Mas o que acontece? Entendi, porque você não estava. Será que foi isso? Tomar 3 ml. Será que foi isso, meu? Corta aí, Duca, você não pode falar. E daí o cara falou assim, ó, vou tomar uma dura por semana, será que eu vou ficar monstro? O cara toma 3 duras por dia. Então, aí o que acontece? Aromatiza. Porra, velho. Acontece um monte de coisa. Acontece. Eu sei que eu fiquei gigante da noite pro dia e de repente tava quase morrendo. Porque você não sabe a verdade, a quantidade certa que você tem que tomar. Tem que ir experimentando, na verdade tem que ser gradativo, e vai né? aprendendo. Aí quando você vê que já tá muito, aí você baixa. Tipo assim, por exemplo, quando eu faço com alguma preparação de algum atleta, às vezes até surpreende. Pô, mas você vai baixar aí, você vai tirar aquilo. É que eles não têm a consciência, eles acham que quanto mais mais você vai ficar. A molecada olha pra mim, tiozão. Hoje já estão me chamando de vovô, né? Mas tiozão. Pô, tiozão, o que você tá tomando? Eu falei, eu tomei vergonha na cara. Primeira coisa que eu não sou hipócrita. Não. Eu não sou hipócrita, eu tenho 57 anos. Eu sou responsável da minha vida. Mudou muito sua vida depois do SUS? Sim, mudou bastante. Pera aí, falando em uso, eu tô sentindo um pico de insulina, eu preciso comer um negócio. Isso, pega lá. Vou pegar um pãozinho ali? Pega ali, você pega lá, Cadu. É isso aí, galera, tem que comer aqui, ó. Bater um pico de insulina.
A gente para um pouquinho pra comer um lanchinhozinho de Isso leve. é pra você ver como é que é a vida do atleta, né? Não, tem que trazer. Eu comi antes de vir, na verdade. Mas eu falei, vou levar um pão com ovo. Porque a Cláudia não tava em casa, né? Aí eu falei, não vou. Se bater um pico de insulina, a gente come. Mas voltando ao assunto que a gente tava falando, o que era mesmo? Do pico de insulina. Da quantidade do hormônio. Da Isso. quantidade. E Então aí? hoje eu não sei, como eu falei, eu não sou um cara hipócrita, eu faço uso. No tanto que a gente, depois dos 40 anos, nós precisamos fazer a TRT, né? Se não fizer essa reposição hormonal, o que vai acontecer? Ô, Você não vai ter essa qualidade de 57 Valdir, anos, para meu de ser irmão. hipócrita, velho. Esse negócio de TRT. Não, eu falo TRT porque realmente, eu até Na sua falo. idade, beleza. Mas tem uma molecada de 30 anos que quer fazer TRT. Aí não dá. Aí não dá, né? Não, aí não. Se um cara de 40 anos falar isso pra mim, eu faço TRT, isso é natural. Quanto que bateu o seu exame de teste que você falou? Quase 11 mil. É o TRT do Valdir, galera. Você olha lá, 6, 5. Uma médica, que isso? Tô vivo. Tô vivo, bem vivo. Bem vivo. O hormônio pra mim, Rafael, é vida. É vida. Cara, eu tô com 57 anos. Dá uma olhada. Seja sincero. Olha como eu estou com 57 Eu anos. fui lá treinar com você. Falei, mano, o cara tá fibrado, velho. Em off, que porra é essa? Exatamente, né? Eu tô em off e o hormônio, ele é vida. Sem hipocrisia nenhuma. Lógico, uso criterioso, igual você falou, né? Um acompanhamento. Não vai fazer igual o médico. cara que tem um cara aqui do estúdio, o nome dele é Duca. O cara quase morreu, velho. Jura? Foi tomar um hormônio e não queria treinar. E também não queria fazer dieta, né? Você já ouviu falar em creatina em cápsula? Galera, Essa é boa. o que você me Eu posso disse? ser ignorância minha, né? Eu sei que realmente existe aí, mas eu não quero falar nada não antes de pesquisar. Porque 47 cápsulas antes do treino, não é 47, né? não virou pré-treino, o cara ficou pilhado até hoje. Com 4 cápsulas de creatina, de 200 miligramas. Tomar um pré-treino com 250 de cafeína. Morre. Falou que ficou loucão, cara, creatina em cápsula. Você acredita? Sério, cara. Fala sério. Duca é do cacete, mano. Né? E deixa eu falar outra coisa. Falando de insulina, você já usou insulina GH? Sim, já. Eu faço uso da insulina 2 vezes por semana no treino de perna, no pós-treino, tá? E você sabe que a insulina, se você não fizer o tratamento certo, a manipulação certa, você sabe que você dá um cochilo, e é o cochilo eterno. Então, o que acontece? Eu faço o meu pós-treino, que são 80 gramas de pó de arroz, 40 de maltodestrina, 10 de glutamina, 10 de creatina e 2, 3 scoops de whey. Esse é o meu shake após a introdução da insulina. Qual insulina? Rápida? É rápida. É ultra rápida. É ultra rápida. Não vou falar marca, não. Não vou falar marca. Não vou fazer propaganda pros caras, não. Se vai patrocinar, assim, eu falo. E diariamente 4i. 4i de GH. Sizen, né? Eu vou perguntar do Sizen. Então é Sizen, né? Então, Sizen pra mim, acho que é o top do GH, né? Sim. Sente muita diferença depois que você começou a usar? Sim, muita diferença. A pele fica muito mais fina. Mas você usa todo dia? Uso todo dia, de madrugada. De madrugada? É o melhor. Antes de dormir? Isso. Não, na madrugada. Eu acordo no meio da madrugada e... Que bom! É isso que é disciplina. Você tem que acordar na hora que você não quer. Sério? E você não usa o GH de pós-treino? Sim, eu uso junto com o dia de perna. Tá, mas daí... Aí eu uso ele como pós-treino junto com a insulina, mando o shake. E à noite eu vou repetir ele de novo. Só uso ele 2 vezes quando é dia de perna. Dia de perna. Que você tá com ênfase nessa perna. Não vai fazer um trampo nessa perna aí. E eu quero. Acompanha aí, galera. Vamos mudar as pernas do Valdir aí.
Vai ficar monstro. Mas você tem a perna boa, né? Na verdade, aquela parte que eu falei pra vocês, dos detalhes do treino, ela Os vai desenvolver detalhes, sim. melhor. Mas eu vou trabalhar bem nesse aspecto, nesses Ó, detalhes. uma coisa assim, quando a gente fala em ponto fraco, a galera tem torta o nariz, ou sabe julgar, né? Porque tu não sabe ver seu ponto fraco. Ninguém vai te apontar o ponto forte, né? Ninguém fala assim, porra, Valdir, seu braço tá bom pra caralho, seu peito, sua qualidade de pele, meu, é absurdo. Esse é o seu ponto forte. Peito, braço é bom pra caramba, o ombro é bom. Mas ninguém chega em você pra falar do ponto forte, você vai falar sempre do ponto fraco, né? Sempre o ponto fraco. Cara, quando eu fui competir em Santa Catarina, lá em Bituba, no Iron Games, eu sei meu ponto fraco, né? O dorsal, meu ponto fraco. Tem gente que me azucrina, né? Você tá bem de frente, mas as costas, tá bom, cara, eu vou trabalhar pra melhorar. E o cara não se contenta de falar uma vez, fica falando várias vezes. Fica te macetando, né? Então, aí eu fui treinar na Veralginha, aí o Rafael Brandão tava lá, sabe o Rafael Brandão? Sim. Eu tinha, na verdade, combinado com o Zancanelli, ele falou, vou treinar lá e tal. E aí, eu já tinha encontrado o Rafa aqui em Campinas, aí eu falei pra ele, ele perguntou qual categoria que eu ia e tal, que eu tinha competido, aí ele viu as fotos, falou, não, o shape tá bom pra caramba e tal, né? Eu falei assim, mas eu tenho que melhorar muito o meu ponto fraco, tal, dorsal. Eu falei assim, ele falou pra mim desse jeito. Rafael Brandão falou pra mim. Não foi o tiozinho da padaria. Foi o Rafael Brandão. Entendeu? Eu falei assim, cara, põe uma coisa na sua cabeça. Todo mundo tem ponto fraco. Todo mundo tem que melhorar alguma coisa. Você não é o único. Não se sinta menos por isso. Cara, não esqueça disso. Você viu? Então, assim, não tenha. É lógico, eu não gosto de posar de costas porque é meu ponto fraco. A gente quer ver esse ponto forte. Beleza, tá certo. Não tem problema. Se eu tem um ponto fraco seu, você não se sente bem, beleza. Mas nem por isso eu não tô falando que eu não treino. É verdade. Eu tô dando ênfase do mesmo jeito que você tá fazendo ênfase no membro inferior, eu também faço ênfase no meu dorsal. No dorsal. Nesse dia eu coloco mais GH, coloco mais insulina, entendeu? Coloco mais comida, coloco mais intensidade no treino. E é assim que serve, é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Você vai melhorando aquilo que você é deficiente, né? Então, É. eu vou melhorar, né? Então, é que as pessoas não tá na nossa pele, né? Não, exatamente, né? Eu vi você treinando no seu treino de perna, você até mostrou pra mim com amplitude, treinando corretamente, e é isso aí. Eu acredito até, Rafa, por causa da minha idade também. O Coach Rubens, você conhece, né? Conheço. Ele fez um react meu, né? Então eles achavam que eu era fake. Aí quando ele viu as minhas pernas, aí o cara achou que o Rubens achou que eu tinha que subir no Men's Physique, colocar uma bermudola e competir. É o meu ponto fraco. Não sei se é por causa da minha idade, ou porque eu nunca treinei perna como eu deveria por causa do hipismo, né? Porque as botas são tudo feito sob medida e aumentando a perna, pô. Mas na verdade, tem fator genético, né? Também. Tem um monte de coisa que envolve. Eu sempre treinei perna, mesmo não gostando, eu odeio treinar perna. Ó, gente, que vocês leg day, eu odeio treinar perna. Quando eu vou treinar perna na Mas olha como é a tua segunda-feira, perna, Rafa. então, mas quando eu vou treinar perna na segunda-feira, domingo eu tô com depressão. Às vezes na hora do treino eu já tô puto. Falei, puta, amanhã tem que ter na perna. Não vou mentir, vou ser hipócrita, vou falar bonito Tá aqui. certo. Gente, eu tenho na perna. Eu não gosto, cara. Eu não gosto de na perna. Eu não treino pesado perna, passo mal, sinto às vezes dor nas costas, quero vomitar. Cada dia é uma coisa. Mas nem por isso eu deixo de treinar. Não deixa de treinar. E não é um ponto forte meu, a minha perna. E Tem ela é que grande. melhorar. Ela é grande. Mas na minha categoria, se eu também a perna dos caras, Aí eu vejo os caras tirando medida, né? Circunferência, tenho 70 e poucos de perna. Os caras falam, bacana, queria Eu nunca também. fui de... Eu não fico medindo. Também não. Mas Não eu já tem medi. prazer, não. E não é tão grosso assim, entendeu? Por isso que eu não fico medindo, né? Mas eu não gosto de treinar perna, nem por isso eu não treino. E o que acontece? Mas eu sempre treinei. Não perdi o treino de perna. Entendi. Ah, vou ter que fazer essa merda? Então eu vou lá e faço. Não deixou de fazer. Exatamente. O problema de hoje, inclusive da sua época, né? Você é mais velho do que eu tô na casa dos 30, você já tá na casa dos 50, que eu sou jovem. Sou um menino ainda. Mas antigamente não treinava a perna. E muitos caras que eu conheço daquela época hoje viraram Men's Physique justamente por isso. Por não ter treinado perna. Como que você vai construir tanta fibra muscular em pouco tempo? Não dá. Mas aí a gente tem estratégia, igual você falou, de alimentação, pra quê? Pra dar um ênfase nela,
e desenvolver para poder ficar harmonioso com os seus membros superiores, porque sua parte superior é muito boa. Sim, então é o que falaram para mim. Aonde eu peco mesmo é na parte de membro inferior. inferior. Eu não cheguei a parar para avaliar ainda para falar assim que. Mas eu sei que sua perna é boa, porque por mais que ela não esteja tão volumosa, mas ela tá sempre com qualidade. Quer dizer, quando você entrar numa fase de finalização, você não vai perder tanto volume Não vai de perder perna. tanto, né? É, ninguém vê por esse lado, né? Tem certeza. E falando nisso, qual que é o próximo campeonato que você pretende ir? Então, eu pretendo subir onde eu estiver melhor, me sentindo bem. Porque eu sei que eu me desenvolvo muito bem na parte superior. A minha questão é inferior. Eu queria subir agora na metade do ano e no final do ano. No segundo No semestre? segundo, exatamente. Mas vamos ver, será que até o meio do ano eu consigo? Se eu conseguir, eu subo agora no meio do ano. Mas você tem algum campeonato em vista? O Favela Classic. O Favela no final. É no final. No final. No Vai final. ser em dezembro, pelo É. jeito. Mas eu quero estar bem, né? Eu quero Eu subir bem, competi né? no Favela, né? Você sabe, É. né? Pô, Acho que bicho. foi top 1 lá, né? Não, fiquei em segundo, tá aqui, Top ó. 2, né? Top 2. Foi subir no Favela Classic, o troféu é bonito demais, né, meu? Da É CPFF, linda, né? linda. SPFF não. Cara, assim, foi na categoria bodybuilder acima de 100. Os caras brutos lá, né, meu? Tem, os caras brutos. E eu fiquei feliz, cara, ter ficado segundo. Eu queria ter sido campeão. Uma semana antes, fui campeão no Samuel Vieira, aqui, ó. No Samuel Vieira, É. né? Aí eu não ia mais competir, tinha até feito um pronunciamento no meu Instagram, agradecendo todo mundo, os patrocinadores e tal. Que agora eu precisava descansar. Que na verdade, ano passado, se eu não me engano, eu competi 8 vezes ano passado. Aí eu fiz o pronunciamento e a galera, pô, aí, não, Músculo Strong. Falou, Mas pô, que Rafa, mas a gente achou que você ia. 8 vezes, cara. É. Não é fácil não, hein? Eu competi 12 em 2021. Não, isso é pauleira. É judiar demais. Mas assim, eu não fiz por questão de querer ficar em alta performance. Sabe por que eu fiz tudo isso? Que eu queria melhorar o meu conhecimento na parte bodybuilding. Por exemplo, eu fui competir, eu estrei com 37 anos, para 38. Certo. Então, eu já tava, já é um pouco tarde. E eu sempre estudei muito bodybuilding. Aí eu vi que tudo que eu estudei de teoria é completamente diferente da prática. Diferente assim, a teoria ela vai servir, ela vai te dar um norte. Te norteia. Mas se você tem que passar por aquilo para ser bodybuilder. E para você ser um coach de alta performance, eu sempre dei consultoria. Só que eu vi que era o momento que eu tinha que absorver conteúdo competindo. Me comportar no palco para ser um atleta de alta performance, eu tinha que estar competindo para me familiarizar com a situação de palco. Sim, então você se ambientou. Todo esse Exatamente. trabalho pra você ambientar Tá, no processo. entendeu? Eu entendi. Parabéns, né? Não, graças a Deus eu sobrevivi a essa E a turnê, educação, né? e a educação física é nossa, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem Educação formação física. em educação física, né? E os caras são. Tem um curso da FBB lá, né? E tem uns caras que são gigantescos, né? Os É. caras são imensos. Mas então é aquilo que eu falo, a prática ela tem que vir junto com a teoria, mas tem que ter a prática. Sim. E hoje eu posso me considerar, assim, eu não tô pegando um coach pra atleta, apesar de eu ajudar alguns atletas aí, eu não divulgo. Por quê? Porque muita gente procura. Ah, então você não quer dar coach, que você não é isso. Eu estou vivendo o momento de atleta ainda. Sim. E para chegar onde eu quero chegar, eu vou ter que me abdicar de ser coach. Eu tenho meus alunos que são recreativos, que eu dou consultoria há mais de anos, alunos novos, alguns, mas eu sou limitado, eu não consigo atender toda a demanda Toda a de demanda, procura. entendi. Entendeu? Então eu procuro selecionar assim, uma quantidade de alunos Que você consiga que eu suprir. consigo suprir, porque eu sou muito chato. Eu sou Você é chato quando o criterioso. cara não me dá do Você feedback. é criterioso, né? Criterioso. Se chegar em mim e falar assim, eu quero ter X resultado, eu vou me dedicar ao máximo a esse X resultado. Eu não vou mandar um protocolo pra você e falar, daqui um mês a gente se fala. Não, eu quero saber, e aí, treinou? Como que foi? Sentiu alguma dor? Tal, entendeu? Isso é importante. A dieta tá indo bem? Tá se alimentando Isso é bem? importante. Isso é muito importante você mostrar para o teu aluno que você tá ali, ó. E ele depende de você, né? É lógico que então, ele 90%, 80% dele, do esforço dele, o resto você dá o caminho Caminho. para ele.
das pedras, ele que tem que caminhar sobre elas, né? Então você olha, o caminho é esse. Basta você seguir da maneira correta e você vai chegar lá. Então não adianta você jogar pro cara e o cara, tudo bem, eu tenho o Rafael, meu coach. Mas o cara não tá fazendo, tá se adaptando, não tá dando É, bom, e aí não chega num resultado legal, ele vai capaz de falar, pô, mas é aluno do Rafael, por isso o cara não tá. tudo Entende? depende de você. Você mostra o caminho pro cara. Lembra o lance da credibilidade, né? Quer dizer, como que é minha imagem? Aí É sua um cara que foi imagem. mal assessorado, mal cuidado, abandonado. Ó, eu não vou citar nomes, mas nos últimos tempos aí eu peguei 3 atletas abandonados, o cara não. Isso é o meu. Judiação, né, Ah, cara? cara. É judiação Aí o isso. cara fala, aí eu falo assim, ó, eu vou te ajudar, cara, mas eu não. É porque tem gente que acha que eu sou tipo semideus, né? Hoje é sexta-feira, eu vou competir no domingo. Porque, cara, você tem que ser um semideus, né? Ah, mas você já fez isso. Falei, mas eu fiz, eu meti a cara e o que se desse ruim, A na responsabilidade era verdade, toda minha. exatamente por mim, entendeu? Igual uma vez o Bruno Melo falou, pô, Rafa, mas se subir lá, mano, você tá começando, se você não classificar entre os 5, você vai se sentir mal. Eu falei, irmão, eu tô aqui pra bater de frente. Se Passou vou todo o perder ou não, processo. não vai mudar minha vida. O que eu preciso é me olhar naquele palco e me sentir se eu tenho chance ou não. Então eu vou correr atrás. E não tenho essa vaidade comigo, mas eu tenho essa vaidade com o aluno. O que é vaidade, né? É o zelo. Porque quando a gente fala fisiculturista, a gente tá lidando com sonhos, né? Ninguém sobe no palco por subir, não tem nada pra fazer você subir no palco. Pelo menos 99% tem um sonho de estar lá. Exatamente. Não é verdade? Hoje você tá na mídia, você Eu não tinha um faz. sonho de ser o Mister Santos? O Mister Santos da minha cidade, onde eu dormia na rampa do Rua. mercado municipal. E hoje você foi lá e ganhou o seu título no Mister Santos. É sonho. Você realiza, nós somos realizadores de sonho. Sonhos. É assim que tem que ser, cara. A vida é assim. Você tem que ser assim. O que seria se acordar de manhã e você falar assim, qual que é o meu objetivo, qual que é a minha Sem meta? nenhum propósito. Tem que ter um propósito, né? E que a gente é movido a isso, né? Verdade. E o fisiculturista, ele é movido a sonho. Ele pode até falar assim, não é que é sonho, é de correr atrás. Cara, o fisiculturista é um cara que ele tem que sonhar alto, sim. Tem que almejar o melhor, pra ele fazer o melhor. É verdade. É o que eu falo para os meus seguidores quando conversam comigo no particular, querem saber o que faz. Faça o seu melhor, cara. Faça o seu melhor e faça por você. Se dedique, sabe? Cuide da tua saúde, cara, porque saúde é qualidade de vida. Então sempre faça o seu melhor e faça por você. Não desista, né? Não desista. Mas é isso aí, Rafa. A vida tem os altos e baixos, a gente não pode deixar o baixo segurar, sempre puxar a gente para baixo. A gente tem que passar por cima, passar por outro lado do obstáculo e não ficar procrastinando as coisas. Tem que fazer hoje? Faça Faça hoje. hoje. Não Faça espera hoje. pra amanhã, Não espera para amanhã. dependendo dos outros, né? Vou tomar o meu pós-treino depois. Depois que tomou insulina, vai tomar depois, Já vai era. levar no inferno. Né? Bicho. Então não procrastine Dá nada, pra cachê, faça, fácil. faça as coisas. Galera, hoje vamos despedir da galera. Se você quiser deixar um recado aí pra alguém, ô Valdir. Sim, eu gostaria de dizer que a vida é cheia de aprendizados e desafios, né? E superação. Você não pode ter medo de envelhecer, e sim de não viver. Então, quando você for fazer por você, faça sempre o seu melhor. Seja o melhor e faça por você, sempre. O Valdir falou pra você. O cara fez a gente chorar. O cara foi, porra, velho. Que episódio bacana. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, Valdir. Rafael Lucena, o monstrão, muitíssimo obrigado pelo carinho. Muito obrigado por ter me recebido na tua casa, me recebeu de braços e portas abertas. Está sempre porta aberta. Muito obrigado por ter apresentado o nosso amigo ali, ó. Tá O ali. Duca, o Duca. O Duca é Do caralho. do cacete. E eu te agradeço muito pelo carinho mesmo.
E agradeço a Thunder, né, que vem aí fazendo De uma certa parceria. forma, a Thunder nos uniu aqui pra Nos gente. nos uniu. Eu quero agradecer muito a Thunder, principalmente os dirigentes. Obrigado pelo carinho também, Thunder. E aos meus patrocinadores, a Nutrata, a Nau, a Dragon Power, a Grifo Greco. Tem mais alguém? Nós tem um monte, né, cara? O cara é bugado. Não, tá isso mesmo. Eu também Toda a agradeço. Rabiscada, que é a minha filha, que cuida da minha Toda a página. rabiscada é o quê? É a minha filha. É o nome É o dela, nome né? dela. Qual que é o Instagram dela? É toda rabiscada. Ela é toda rabiscada. É a Tayane. Se você é minha filha mais velha, né? Ela que mexe toda com essa minha parte Do marketing, de tudo. marketing, tudo é Tu ela. tá bem Ela tá assessorado, sempre- então. Sim, muito bem. Você chama ela de toda rabiscada? Eu não chamo ela de filha mesmo, porque o nome dela é toda rabiscada. É. É o perfil dela. Dá uma Ah, o olhada. perfil no Instagram dela é toda O perfil rabiscada. no Instagram é É toda arroba rabiscada. toda rabiscada. Isso, arroba toda rabiscada. Que legal. E eu agradecer, obrigado muitíssimo obrigado mesmo ao nosso querido Cadu Podcast, O Duca, o estúdio do Duca. Duca, é. Tá aqui, ó. O Duca é um estúdio de podcast, viu, galera? Que vocês podem ter o podcast de vocês, personalizados, do jeito que vocês... No tanto que eu tenho o meu podcast, que é o Monstrão Podcast. Então, assim, também que vocês precisarem, vocês podem estar entrando em contato com o Duca no estúdio lá e vir fazer uma visita, conhecer o estúdio. São 3 estúdios aqui dentro. Inclusive, eu tenho um desafio, né, Duca? Vamos gravar um episódio num outro estúdio? Vamos gravar? O próximo episódio vai ser lá. Beleza? Valdir, obrigado, Deus te abençoe. Amém. Vou continuar acompanhando a sua jornada, quero fazer vários treinos com você. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Galera, esse foi mais um episódio do Monstrão Podcast. Foi um episódio bacana, emocionante. Obrigado a todos que assistiram. Curte, compartilha, manda pros seus amigos, pra tua avó, pro teu avô. É nóis, tamo junto, obrigado. Valeu.